Antes de começar os relatos de hoje, gostaria de mandar um abraço para a Lu Reis, a Marcela, a Geusilene Souza, a Margarida, o Lucas Bento, a Anne, o Fábio Zeraik, a Liodete Pereira, a Dani, a Elis Costa, o Jeová Giri, a Yasmin Passos, a Ângela Araujo, a Eunice, o Diogo e tantos outros inscritos e membros que estão conosco todos os dias aqui no Diário dos Pesadelos. Agora, sem mais enrolação, vamos aos relatos. Eu sou de um povoado no Mato Grosso e há alguns anos, para ir à igreja ou à escola, eu precisava caminhar 30 minutos até a estrada onde passava o ônibus. O caminho era de terra e mais ou menos na metade havia um pequeno rancho velho, meio abandonado, com uma casa de adobe e alguns currais. Nesse rancho sempre havia animais soltos. Eu já estava acostumado a ver galinhas, vacas, etc. Só que certa vez, enquanto eu caminhava bem cedo, ainda estava escuro, ouvi um assobio longo, como aqueles que as pessoas usam para chamar alguém. Olhei para trás e não havia ninguém. Continuei andando e de novo o assobio mais perto. Meu corpo inteiro se arrepiou. Acelerei o passo e não aconteceu mais nada. Decidi que tinha sido minha imaginação, o vento ou qualquer coisa assim. Mas adivinha? Aconteceu de novo, 2 dias depois. E dessa vez alguém gritou: "Ei, você!" Eu parei na hora e só vi um boi entre algumas árvores me encarando fixamente. Como eu estava sozinho, fiquei com medo. Desde então comecei a passar por ali rápido e sempre com receio. Na última vez que aconteceu eram por volta das 6 da manhã. Eu estava com o celular na mão, vendo mensagens do grupo da escola, quando ouvi o grito de novo. Senti medo e raiva ao mesmo tempo. Então virei rapidamente na direção do rancho e vi, atrás de uma árvore grande, o mesmo boi. Eu juro que ele estava em pé sobre 2 patas, como uma pessoa, com as patas dianteiras penduradas. Aquilo não podia ser real. Instintivamente peguei o celular e tirei uma foto, sem nem desbloquear direito. Só abri a câmera e disparei, sem flash. Nesse exato momento, o touro abriu a boca e soltou um som muito estranho, como um rosnado misturado com palavras. Uma voz que não soava nada como a de um animal. Ele disse: "Saia!" Naquele instante senti um pavor indescritível. Foi como se eu estivesse frente a frente com o próprio diabo. Não gritei. Não consegui. Depois disso, comecei a correr desesperado em direção à estrada. Atrás de mim, ouvi uma risada humana e profunda, como se viesse do fundo de um poço. Rouca e ficando cada vez mais alta, mesmo eu correndo o mais rápido que podia. Cheguei ao ponto de ônibus tremendo, suando frio, e entrei sem olhar para trás. Dentro do ônibus, com as mãos tremendo, abri a galeria do celular e a foto estava lá. O que eu tinha visto era real. Eu tinha a prova. A imagem está borrada por causa do movimento, mas dá para distinguir a silhueta escura do touro em pé atrás da árvore. Vou compartilhar com você. Obrigado pelo espaço para contar o meu relato diário. Bom dia, boa tarde ou boa noite, comunidade. Isso aconteceu na minha família há alguns anos, durante uma Semana Santa, que nenhum de nós conseguiu esquecer. O protagonista de tudo foi o meu tio Rodolfo, embora todos na família o conhecêssemos simplesmente como tio Rodinho. Ele era o mais jovem dos irmãos da minha mãe. Nunca se casou, nunca teve filhos, e durante muitos anos praticamente desapareceu das nossas vidas. Quando eu era criança, quase não se falava dele em casa. Sabíamos que ele existia, mas nada além disso. Às vezes minha mãe o mencionava como quem se lembra de um primo distante, dizendo coisas como que ele tinha ido trabalhar em outra cidade ou que andava viajando. Nada muito claro. Os anos passaram assim. Meus avós ainda estavam vivos naquela época
e nunca pareciam preocupados com ele. Imagino que pensavam que mais cedo ou mais tarde ele voltaria. Mas não voltou. Pelo menos não para eles. Durante muito tempo não soubemos nada, até que um dia, já muitos anos depois, ele apareceu de novo. Lembro bem da primeira vez que o vi quando voltou. Eu já era adolescente. Ele chegou a uma reunião de família sem avisar, como se nunca tivesse ido embora. Cumprimentou todos com muita calma, abraçou os irmãos e se sentou para conversar como se tivessem passado apenas algumas semanas. Mas todos diziam que ele estava muito diferente. Não sabiam explicar exatamente o quê. Não parecia doente nem nada assim, mas havia algo na forma como falava, na maneira como olhava, que dava a sensação de que não era o mesmo que tinha ido embora tantos anos antes. Alguns dos meus tios comentavam em voz baixa que durante o tempo em que esteve fora, ele tinha se envolvido com coisas estranhas. Coisas relacionadas à religião, seitas, rituais ou algo parecido. Ninguém sabia exatamente o que. A verdade é que na minha família ninguém queria falar muito sobre isso. Além disso, naquela época meus avós já tinham falecido, então eles nunca chegaram a ver como ele havia mudado quando voltou. O tio Rodinho se instalou em uma casinha pequena que tinha quase fora da cidade. Não era uma casa grande. Na verdade, era bem simples e meio afastada do resto do bairro. Às vezes aparecia nas reuniões de família, outras vezes desaparecia por semanas inteiras, e assim se passaram alguns meses. Até que aconteceu o que desencadeou tudo. Um dia minha mãe começou a se preocupar porque ninguém tinha tido notícias dele há vários dias. Ele não atendia ligações e não abria a porta quando alguém ia procurá-lo. No fim, um dos meus tios foi até a casa dele para ver se estava tudo bem. E foi lá. Foi lá que o encontraram. Ele estava morto. Encontraram-no sentado em uma cadeira dentro da casa. O estranho era que ninguém sabia há quanto tempo ele estava ali. Podiam ter sido horas ou dias, mas havia algo muito incomum. Não havia cheiro. Qualquer pessoa que já esteve perto de um corpo sabe que depois de certo tempo, o cheiro aparece e é algo impossível de ignorar. Mas na casa do tio Rodinho não havia nada. Nem o menor sinal de cheiro. No final, tudo foi tratado como uma morte natural. O médico que examinou o corpo disse que provavelmente tinha sido algo do coração. Não houve investigação nem nada do tipo, então a família simplesmente decidiu velá-lo. A funerária preparou tudo para o sábado de Aleluia, em uma sala pequena onde muitas famílias da cidade velavam seus mortos. Tudo começou de maneira bastante normal, para ser sincero. Os irmãos do tio estavam ali, alguns primos, vizinhos que o tinham conhecido quando jovem e gente que vinha prestar condolências. O caixão estava aberto, como costuma acontecer, e o tio Rodinho parecia tranquilo, quase como se estivesse dormindo. As horas passavam e as pessoas iam e vinham. Alguns rezavam, outros conversavam em voz baixa, outros simplesmente ficavam sentados comendo um pãozinho com carne. Na minha família sempre houve um costume muito forte que vou falar agora para vocês. Minha avó dizia que os mortos deveriam ser velados durante toda a noite e que o corpo nunca deveria ficar sozinho antes do enterro. Era algo que ela repetia sempre e todos respeitavam. Por isso ninguém planejava ir embora. A ideia era ficar até de manhã. Mas perto da meia-noite aconteceu algo. Um funcionário da funerária entrou na sala e se aproximou da minha mãe e dos meus tios. Ele disse que havia um problema com o serviço e que precisava que todos saíssem da sala por um momento enquanto resolviam algo com o responsável. Isso surpreendeu todo mundo. Quando contrataram o velório, haviam pago justamente para permanecer ali a noite inteira. Houve algumas discussões, mas no fim, depois de insistirem um pouco, o funcionário disse que assim que confirmasse tudo com o chefe, poderiam voltar a entrar. Então todos saíram para o corredor e depois para a rua. Ninguém ficou satisfeito com a situação.
Minha mãe inclusive comentou que minha avó não teria gostado nada de deixar o tio sozinho, nem que fosse por alguns minutos. E o tempo passou. 10 minutos, talvez 15. Mas não foi muito mais do que isso. Então o mesmo funcionário voltou e disse que já estava tudo resolvido e que podiam entrar de novo. Todos voltaram para a sala. E foi nesse momento que alguém disse algo que a princípio ninguém entendeu. Onde está? No começo não sabiam ao que ele se referia, mas quando olharam para a frente da sala, viram. O caixão estava aberto e vazio. Houve alguns segundos de silêncio absoluto, depois o caos começou. Todos começaram a olhar ao redor, pensando que talvez alguém da funerária tivesse movido o corpo por algum motivo. Procuraram nos corredores, nos banheiros, em outras salas, mas não encontravam nada. O funcionário da funerária jurava que ninguém tinha entrado ou saído enquanto a família estava do lado de fora e que ele mesmo tinha permanecido na porta o tempo todo. A situação começou a ficar muito tensa, até que um dos meus tios disse que iria verificar a sala ao lado, que tinha estado vazia a noite inteira. Era um quarto pequeno, usado para guardar cadeiras ou flores quando não havia velórios. A porta estava entreaberta. Lá dentro não havia luz. Meu tio empurrou a porta e acendeu o interruptor. Então ele viu. O tio estava ali sentado em um dos bancos de madeira, olhando para a frente, em direção ao pequeno altar que havia no fundo do quarto. Ele ficou em silêncio. Os outros foram até lá para ver e ninguém disse nada por vários segundos. Estavam apenas olhando. O funcionário da funerária foi o primeiro a reagir. Ele fez a trindade e disse que não tinha nada a ver com aquilo e que não pensava em ficar ali nem mais um minuto. Os irmãos do tio Rodinho foram os que se aproximaram. Entre eles, levantaram o corpo e o levaram de volta para o caixão. Não deixaram que mais ninguém tocasse nele. Ninguém entendia o que tinha acontecido e ninguém quis discutir aquilo naquele momento. Simplesmente arrumaram o corpo de novo, fecharam um pouco o caixão e ficaram ali, sentados em silêncio. Até que um dos meus primos olhou para o relógio na parede. Marcava alguns minutos depois da meia-noite e alguém disse em voz baixa algo que eu ainda lembro perfeitamente. Que já era domingo de ressurreição. Não sei como tudo isso pode ter acontecido, mas é um relato real. Isso aconteceu em Mariara, na Venezuela, em uma região onde as casas costumam ser ampliadas com o tempo e quase sempre há alguma obra em andamento. Eu decidi supervisionar pessoalmente o conserto da varanda e de parte do telhado da minha casa, já que trabalhei como pedreiro por muitos anos. Conheço bem os truques que alguns colegas usam para terminar um serviço rápido, mesmo que isso signifique deixar tudo mal feito. No fim, não se importam em fazer um trabalho ruim, porque os defeitos só aparecem quando a cerâmica estufa por ter sido mal colocada ou quando começam as infiltrações. Além disso, minha esposa tinha certeza de que já tínhamos sido roubados antes, e ela não estava disposta a deixar que isso acontecesse de novo. Pedi ao meu sobrinho que contratasse um grupo de pedreiros, e esse é um detalhe importante. Ele me disse que eles chegariam por volta das 10 da manhã, mas apareceram 15 minutos antes. Desde o primeiro momento, quando apertei as mãos deles, percebi algo estranho. Alguns não conversavam entre si, não riam, e apenas trabalhavam. E entre todos havia um que parecia ainda mais esquisito. Seus movimentos eram robóticos, e o único som que fazia eram longos suspiros. Além disso, exalava um cheiro rançoso, muito ruim, mas que eu não consegui identificar exatamente. Passaram-se uns 5 minutos e, de repente, o som de marteladas me deixou em alerta. Eles estavam batendo com força demais. Era um estrondo mais forte do que o normal.
O eco percorria a casa inteira, até mesmo nos cômodos mais afastados da varanda, como se estivessem golpeando a estrutura por dentro. Corri até um deles para perguntar o que estavam fazendo, e foi então que senti claramente aquele cheiro horrível que os envolvia. Era um odor forte de enxofre, penetrante, que quase me fez ter ânsia de vômito. Parei por alguns segundos tentando me controlar, enquanto um daqueles pedreiros estranhos me encarava com total apatia. Perguntei o que estavam fazendo, e o que tinha o pior cheiro respondeu que só estavam testando a resistência da estrutura antes de começar o trabalho. Aquilo não fazia sentido nenhum. Fiquei olhando para ele por um instante, até que algo atrás dele apareceu. Era uma silhueta preta. E embora a visão tenha sido tão rápida quanto um piscar de olhos, tenho certeza do que vi. Naquele momento entendi que aqueles não eram pedreiros normais e que algo muito pesado os acompanhava. Pedi que, por favor, não continuassem batendo em nada e me afastei um pouco para conseguir respirar melhor. Por sorte, eles obedeceram. Pararam de golpear o chão e as paredes. Tenho certeza de que, se continuassem, poderiam até comprometer a estrutura. Fiquei observando de longe. Tudo parecia, à primeira vista, em ordem. Achei que finalmente começariam o serviço de verdade. Então veio o grito. Foi um som claro de dor, que fez todos em casa, minhas filhas, minha esposa e eu, ficarmos em alerta. Virei achando que pudesse ser uma das minhas filhas, mas o grito vinha da varanda. Olhei de novo e os 4 estavam em círculo. E mais uma vez aquela silhueta preta apareceu atrás de 2 deles. Um segundo depois, um dos homens, justamente o que tinha o cheiro mais forte, olhou para mim com expressão séria e disse que precisavam ir embora. Fiquei quieto na minha e abri a porta para que saíssem da minha casa. Eles ficaram ali por apenas 10 minutos e, sem dúvida, foram os 10 minutos mais tensos da minha vida. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Cerca de 20 minutos depois, um outro grupo de pedreiros, bem mais animado, chegou à minha casa acompanhado do meu sobrinho. Com a voz quase sem sair, perguntei se ele tinha mandado 4 trabalhadores antes ou se havia comentado com alguém sobre a obra. Ele jurou que não. Disse que nem ele nem os pedreiros tinham falado com ninguém. Foi aí que comecei a me preocupar de verdade. Pensei que talvez tivessem roubado alguma coisa, mas aconteceu o contrário. Havia algo a mais dentro da minha casa. Depois de algum tempo de trabalho, um dos pedreiros me chamou pelo nome. Fomos até a varanda e vimos que, escondido atrás dos materiais que eu havia comprado para a reforma, havia um trabalho de bruxaria. Algo completamente nojento. Era a cabeça de uma cabra, com fitas vermelhas amarradas e fotos das minhas 2 filhas. Deus sabe que nunca mexi com ninguém. Não entendo o que fiz para que alguém quisesse atingir minhas filhas dessa forma. Meu primeiro impulso foi pegar aquilo e jogar no mato, mas um dos pedreiros me impediu e disse para não tocar. Ele ligou para uma prima dele, que era curandeira, e ela, sem cobrar nada, nos ajudou a nos livrar daquele trabalho. Até hoje não sei quem eram aqueles 4 homens que chegaram à minha casa, nem o que queriam. E espero nunca mais vê-los. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Sou mais conhecido como Pirraço e sou pedreiro há cerca de 5 anos. Já participei de todo tipo de obra, mas o que me aconteceu em uma casa aqui em São Paulo foi diferente de qualquer coisa que já vivi antes ou depois. Isso aconteceu no final de 2022. O mestre de obras com quem eu sempre trabalhava nos disse que havíamos sido contratados para reconstruir e ampliar uma piscina em uma casa grande, fora da cidade. O lugar era a casa dos sonhos de qualquer pessoa.
Uma casa linda, com 2 andares, um quintal grande e muitas árvores. Mas uma coisa me chamou a atenção. Desde o primeiro dia, notei que no jardim, bem perto da área onde estávamos trabalhando, havia 2 meninas brincando com uma casa de bonecas. O bom é que elas eram tranquilas, ficavam concentradas no que estavam fazendo, então não atrapalhavam o trabalho. Mesmo assim, em mais de um momento, me preocupei que por curiosidade elas se aproximassem demais e acabassem se machucando. Eu tenho filhas mais ou menos da mesma idade, e Deus sabe como crianças nessa idade são teimosas e curiosas. Pensei em comentar com o mestre de obras para que ele falasse com os pais delas, mas acabei ficando na minha. Pensei comigo mesmo que se ninguém tinha dito nada, era porque elas estavam seguras ali. A jornada começou como qualquer outra. O engenheiro estudava o terreno enquanto nós removíamos o piso da piscina. O mestre de obras indicou a direção da ampliação e onde deveríamos trabalhar. Os dias foram passando, cavamos a terra e aquelas meninas continuavam por perto, sempre brincando tranquilas, sem incomodar ninguém enquanto avançávamos no serviço. Mas quando chegou o momento de despejar o concreto em uma das novas áreas da piscina, comecei a notar algo estranho. Enquanto nivelava o cimento, vi que algo estava sobressaindo. Era uma mão pequena. Na hora pensei que fosse parte de uma boneca que alguém tivesse deixado cair na mistura. Me aproximei para tirá-la e quando a segurei, senti o peso. Naquele instante, os piores pensamentos passaram pela minha cabeça e senti um nó na garganta, porque aquilo não era normal. Aquele peso não era compatível com o de um objeto de plástico. Mesmo assim, tentei racionalizar, pensando que o peso e a textura do cimento estavam dificultando a remoção. Fiz mais força até conseguir puxá-la completamente, e graças a Deus, era mesmo uma boneca. Mas o peso continuava não fazendo sentido. A deixei fora da área, longe da mistura e voltei ao trabalho. Continuei nivelando o cimento, mas poucos minutos depois, e quando digo poucos, não devem ter passado nem 2, notei novamente algo sobressaindo da mistura. Desta vez não era uma mão, mas uma perna. Tinha exatamente o mesmo formato da boneca que eu havia acabado de tirar. Pensei que alguém estivesse fazendo uma brincadeira comigo. Fui com confiança e segurei pelo tornozelo para puxar. Mas ao tocar, a textura era macia, como pele. Naquele momento tudo em mim travou. Soltei na hora. Não havia nenhum colega por perto, então tive que criar coragem e tentar de novo. Segurei e puxei. Retirei o que estava ali e limpei o cimento por cima. Era a mesma boneca de antes. Como alguém a colocou ali de novo? Não faço ideia. Parei por alguns minutos. Cheguei a olhar rapidamente para as meninas, mas elas nem me davam atenção. Então duvidei que fosse algum tipo de brincadeira delas. Decidi fazer uma pausa. Pensei que talvez eu estivesse cansado e que a fadiga estivesse me fazendo interpretar as coisas de forma errada. Sentei por um momento e tentei me acalmar antes de voltar ao trabalho. Quando olhei de novo para a mistura, não havia mais nenhuma forma definida aparecendo. Mas isso não me tranquilizou nem um pouco, porque no lugar vi inúmeros tufos de cabelo loiro misturados ao cimento. Senti um impulso imediato de me afastar, e acho que até gritei sem perceber. Um dos meus colegas se aproximou para ver o que estava acontecendo, mas eu me recompus e disse que não era nada, e que só tinha batido o dedo ou algo assim. Uma parte mais racional de mim dizia que eu estava exagerando, mas ao mesmo tempo havia um pressentimento estranho. Quando voltei a olhar para o concreto, não havia nada. O cimento estava completamente uniforme, sem objetos e sem cabelo. Decidi continuar trabalhando e não comentei com ninguém sobre o que tinha visto. Evitei olhar com muita atenção, e o resto do dia transcorreu sem incidentes aparentes. Terminamos a aplicação do cimento e deixamos secar. No dia seguinte voltamos para verificar o andamento
e quando me aproximei da piscina, senti o estômago embrulhar. No cimento já seco, havia algo sobressaindo. Era o braço pequeno de uma boneca, com o mesmo formato que eu tinha visto no dia anterior. Mas quando me aproximei para ver se conseguiria removê-lo, ele simplesmente não estava mais lá. Respirei fundo e seguimos trabalhando em outra área para continuar a ampliação da piscina. Ao longo dos dias, notei outras coisas estranhas, mas nada que eu não conseguisse justificar como sugestão causada por aquele episódio. No entanto, houve uma última coisa que realmente me deixou sem chão naquela casa. Já estávamos finalizando o trabalho. Acredito que era nosso último dia ali, e os donos, muito agradecidos pelo resultado, fizeram um churrasco para nós. Pareciam pessoas boas. Em um momento de distração, uma das meninas se aproximou correndo, segurou minha mão e me puxou. Eu me virei para olhar e ela me mostrou a boneca, a mesma que eu tinha visto dentro do concreto naquele dia. A menina se aproximou e sussurrou, com uma voz firme, nada infantil. Fizemos o enterro por você. Então saiu correndo pelo quintal. Aquele casal tão gentil que estava fazendo o churrasco para nós não tinha filhas. Descobri isso no mesmo dia. Eu vi aquelas meninas por quase 2 semanas, mas elas não eram reais. Ou pelo menos não de carne e osso. Espero nunca descobrir o que foi aquilo que eu vi. Por ironia do destino, isso aconteceu quando fez 4 anos da minha mudança de país. Foi no ano passado, quando eu estava hospedado em uma pequena cidade no norte da Pensilvânia a trabalho. Eu faço manutenção de refrigeração comercial e, na época, estava viajando para diferentes mercados e restaurantes em cidades menores, porque a empresa estava com falta de funcionários. A cidade para onde me enviaram era daquele tipo em que tudo fecha cedo e há mais prédios vazios do que abertos. Eu deveria ficar lá por 3 noites enquanto trabalhava nos freezers de uma câmara fria em um supermercado antigo, de família. Minha empresa reservou um motel na saída da cidade, porque era o único lugar com vagas disponíveis. Cheguei lá um pouco depois das 19 horas, numa quinta-feira. O motel era daqueles de um único andar, onde todas as portas dos quartos dão direto para o estacionamento. Devia ter uns 12 quartos no total e apenas 4 carros no estacionamento. O escritório tinha cheiro de café velho misturado com água sanitária. A mulher na recepção devia ter uns 70 anos. Ela era simpática, mas parecia distraída. Enquanto eu fazia o check-in, ela ficava olhando por cima do meu ombro em direção ao estacionamento. Quando me entregou a chave, disse que se alguém batesse na minha porta à noite, eu não deveria abrir, a menos que fosse ela ou o dono. Também disse que se eu ouvisse qualquer coisa estranha do lado de fora, deveria ligar para a recepção e não me envolver. Ela falou aquilo como se fosse um conselho normal, mas me pegou de surpresa. Perguntei se era porque a área era perigosa, e ela apenas disse que às vezes apareciam alguns andarilhos por ali, e que eles gostavam de pedir dinheiro aos hóspedes, principalmente se fossem imigrantes. Lembro de ter achado estranho ela dizer isso para alguém que tinha acabado de chegar, mas eu estava cansado e não dei muita importância. Meu quarto era o penúltimo daquele motel Michuruca. Por dentro era limpo o suficiente, mas bem antigo. Notei marcas de queimadura de cigarro na cômoda e o carpete tinha manchas escuras. Deixei minha bolsa, fui até o posto ali perto pegar comida e voltei por volta das 20 horas. Enquanto caminhava até o quarto, percebi um homem sentado dentro de uma caminhonete antiga verde escura, 2 vagas depois da minha. O motor estava ligado, mas os faróis apagados. Eu não consegui ver bem o rosto dele por causa da escuridão, mas lembro que ele não olhou para mim como uma pessoa normalmente olha quando alguém passa. Ele apenas ficou completamente imóvel com as 2 mãos no volante. Achei que estivesse esperando alguém.
Entrei no quarto e passei a próxima hora comendo e vendo coisas aleatórias no celular. Por volta das 23, tomei banho e fui me deitar. Uns 20 minutos depois, ouvi passos do lado de fora do meu quarto. Isso não me incomodou na hora, já que havia outros hóspedes. Mas então os passos pararam bem em frente à minha porta. Esperei alguém destrancar ou bater no quarto ao lado, mas nada aconteceu. Depois de uns 20 segundos, os passos seguiram adiante. 1 minuto depois, ouvi de novo, voltando lentamente na direção oposta e parando novamente na minha porta. De novo, nenhuma batida. Só silêncio. E então os passos se afastaram mais uma vez. Levantei e olhei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. Provavelmente era alguém bêbado ou confuso, tentando achar o próprio quarto. Um pouco depois das 23, eu estava quase dormindo quando alguém bateu na porta. Fiquei esperando. Então a pessoa bateu de novo, exatamente do mesmo jeito. Levantei em silêncio e olhei pelo olho mágico mais uma vez. Não havia ninguém. Aquilo fez meu estômago gelar. As luzes do estacionamento eram fracas, mas o corredor em frente aos quartos estava vazio. Fiquei ali parado por um tempo, depois tranquei o trinco de novo, mesmo já estando trancado. Eu estava prestes a voltar para a cama quando notei que a cortina perto da janela havia se mexido um pouco. Não estava aberta o suficiente para ver lá fora, mas o bastante para me fazer perceber que alguém poderia enxergar dentro do quarto, dependendo de onde estivesse. Fechei completamente e apaguei a luz. Fiquei acordado por mais meia hora, só escutando. Por volta da meia-noite ouvi algo que parecia metal raspando levemente em metal perto da porta. Levantei e fui até ela o mais silenciosamente possível. Pela terceira vez olhei pelo olho mágico. Dessa vez, vi movimento. Alguém estava agachado, quase fora do campo de visão. Eu só conseguia ver o topo de um boné escuro e um ombro. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas não deve ter passado de 5 segundos até a pessoa se levantar e sair. Ouvi passos rápidos indo em direção ao fim do prédio. Liguei imediatamente para a recepção. A mulher que atendeu parecia irritada no começo, até eu dizer que havia alguém na minha porta. Então ela ficou em silêncio e perguntou se eu tinha aberto. Respondi que não. Ela disse para eu permanecer dentro do quarto e que o dono iria verificar do lado de fora. Cerca de 2 minutos depois, vi a luz de um farol atravessando a cortina. Alguém passou devagar pelo estacionamento e foi embora. A recepção ligou de volta e disse que não havia mais ninguém ali e que provavelmente era alguém fazendo brincadeira. Perguntei se deveria chamar a polícia e ela disse que não adiantaria, a menos que a pessoa voltasse. Quase não dormi depois disso. Qualquer barulho me acordava. Em algum momento, por volta das 3 da manhã, acabei apagando, mas acordei às 5h15 com o alarme da porta do meu carro abrindo. Saltei da cama e olhei pela janela, sem abrir muito a cortina. Havia um homem ao lado do motorista do meu carro, com a porta meio aberta. Ele era alto e usava uma jaqueta escura e um boné. Não consegui ver o rosto porque ele estava de costas. Então ele virou diretamente na direção do meu quarto, como se soubesse que eu estava olhando. Ele então fechou a porta do carro e saiu andando rápido em direção à estrada atrás do motel. Dessa vez liguei para o 911. A polícia chegou cerca de 30 minutos depois. Eles fizeram um boletim e verificaram meu carro, mas não encontraram nada faltando, porque eu nunca deixo nada dentro. Um dos policiais perguntou se eu tinha certeza de que havia trancado o carro, o que me fez sentir que eles já não acreditavam muito em mim. Mas eu tinha certeza. O policial mais velho pareceu mais interessado quando contei sobre as batidas e a pessoa agachada na porta. Ele perguntou ao dono do motel se havia câmeras. Havia, mas apenas uma na recepção e outra na entrada principal, nada cobrindo o lado onde eu estava. Antes de irem embora, o policial mais velho me disse que se aquilo acontecesse de novo,
eu não deveria abrir a porta por motivo algum e que deveria ir embora assim que pudesse pela manhã. Perguntei se eles achavam que era algo aleatório, e ele apenas disse que provavelmente, mas a expressão dele não combinava com essa resposta. Eu precisava trabalhar naquele dia e já estava lá, então fiquei. Achei que talvez estivesse exagerando. Durante o dia, tudo pareceu normal. Fiquei no supermercado das 7 até quase às 18, e quando voltei ao motel já estava escuro de novo. Estacionei diretamente sob a luz mais forte e levei todas as minhas ferramentas de uma vez para não precisar sair de novo. A mulher da recepção me viu e perguntou se eu estava bem. Disse que não tinha dormido. Ela hesitou por um segundo e depois disse que, se eu quisesse, poderia me mudar para o quarto 2, perto da recepção. Perguntei por que ela não tinha oferecido isso na noite anterior. Ela disse que não achou necessário. Então acrescentou algo em que pensei várias vezes depois. Ela disse que geralmente isso não acontece 2 noites seguidas. Perguntei o que ela quis dizer com aquilo, e ela imediatamente agiu como se tivesse falado demais. Disse apenas que os andarilhos normalmente seguem em frente. Aquilo me deixou ainda mais nervoso. Pensei seriamente em arrumar minhas coisas e dirigir 1 hora até outro hotel, mas eu estava exausto, me sentindo pressionado pelo trabalho, e disse a mim mesmo que poderia ficar só mais uma noite e ir embora de manhã. Por volta das 20 horas, peguei comida e levei para o quarto. Enquanto comia, ouvi uma caminhonete passando devagar pelo estacionamento. Olhei pela cortina e vi a mesma caminhonete verde escura da noite anterior. Ela passou pelo meu quarto, virou perto da estrada e estacionou no final do estacionamento, com as luzes apagadas. Não consegui ver quem estava dentro. Liguei para a recepção e avisei. Dessa vez quem atendeu foi o dono, não a mulher. Ele parecia irritado e disse que se o veículo não estivesse bloqueando minha saída nem danificando nada, não havia muito o que ele pudesse fazer. Perguntei se ele sabia quem era, e ele apenas disse que as pessoas vêm e vão. Fiquei ali por quase 1 hora, olhando pela janela a cada poucos minutos. A caminhonete não se mexeu. Eventualmente, desliguei a TV e as luzes e tentei dormir ainda vestido. Depois das 23 horas, ouvi alguém andando do lado de fora mais uma vez. Passos lentos. Passos muito lentos. Então um leve toque na janela, não na porta. Fiquei deitado. Veio outro toque, dessa vez mais no centro do vidro. Depois algo como uma unha deslizando pela janela. Eu consegui ouvir com total perfeição. Nunca senti um medo assim porque eu sabia que a pessoa estava a poucos centímetros de onde eu estava deitado e sabia que eu estava ali fingindo dormir. Peguei o celular e comecei a discar para a polícia, mas antes de apertar para ligar, ouvi a janela do banheiro tremer. Era uma janelinha pequena, fosca, acima do vaso. Então ouvi algo pior ainda. O som do quarto ao lado sendo aberto e então a porta se abrindo. O quarto ao lado estava vazio quando eu cheguei. Eu sabia disso porque tinha olhado pela fresta da cortina na noite anterior e não vi nenhum carro ou luz ali. Saí da cama e me agachei perto da parede que dividia os 2 quartos. Ouvi movimento do outro lado. Não eram passos pesados de alguém entrando normalmente. Era mais como alguém tentando não fazer barulho. Liguei para o 911 e comecei a sussurrar tudo o mais baixo possível. A atendente mandava eu continuar na linha. Enquanto eu falava, ouvi uma batida forte na parede compartilhada, atrás da cabeceira, como se alguém estivesse testando a resistência. Depois outra, mais baixa. E então, silêncio. Eu estava tão concentrado em ouvir que conseguia escutar minha própria respiração e batimentos. Então ouvi a janela do banheiro começar a se mover. Dessa vez não era só vibração, estava abrindo, mesmo que um pouco. Corri até o banheiro e empurrei a janela para fechar com as 2 mãos. Algo do outro lado empurrou de volta uma vez. Não com muita força,
mas o suficiente para eu sentir. Tranquei, mesmo com a trava parecendo frágil demais, e recuei. Agora eu também ouvia movimento do lado de fora da porta, como se houvesse mais de uma pessoa. Então vieram batidas suaves na porta, iguais às da noite anterior. Não respondi. Peguei uma cadeira do quarto e travei na maçaneta, mesmo sabendo que aquilo provavelmente não ajudaria muito. A polícia chegou cerca de 1 minuto depois, mas pareceu uma eternidade. Assim que os faróis iluminaram a cortina, ouvi gente correndo. Pelo menos 2 conjuntos de passos. Os policiais encontraram a tela da janela do meu quarto removida e jogada nos arbustos. Também encontraram marcas recentes de arrombamento na porta do meu carro e na porta do quarto vazio ao lado. Mas a pior parte eu só descobri depois. O policial mais velho daquela manhã voltou e me chamou para conversar em particular. Perguntou se eu tinha algum inimigo ou se tinha postado online que estava hospedado ali. Eu disse que não. Então ele me contou que já tinham visto aquela caminhonete verde antes. Segundo ele, houve outros 2 incidentes nos 6 meses anteriores, envolvendo homens que estavam sozinhos naquele mesmo motel a trabalho. Em ambos os casos, alguém tentou entrar nos veículos durante a noite. Um deles disse que ouviu pessoas do lado de fora do quarto, mas foi embora antes de relatar mais detalhes. O outro acordou com a porta do quarto escancarada, mesmo jurando que a tinha trancado. Em nenhum dos casos, algo foi roubado. O policial disse que acreditavam que era um grupo que seguia homens de fora da cidade, saindo de bares ou locais de trabalho, e depois esperava até que estivessem isolados para tentar entrar nos quartos. Ele não disse exatamente qual achava que era o objetivo final, mas não precisava. Arrumei minhas coisas enquanto 2 policiais ficaram do lado de fora. Quando fui olhar debaixo da cama antes de sair, algo que eu normalmente nunca faço, havia um pedaço de papel dobrado, quase encostado na parede. Só notei porque deixei cair o cabo do carregador. Era um recorte de jornal local, rasgado em formato quadrado, e no verso alguém tinha escrito o número do meu quarto e a placa do meu carro com caneta. Isso significava que quem quer que fosse não tinha me escolhido aleatoriamente naquela noite. Eles estavam me observando havia tempo suficiente para anotar informações. Saí do motel antes da 1 da manhã e dirigi quase 2 horas até minha casa, mesmo ainda tendo mais um dia de trabalho programado. Na semana seguinte, a empresa enviou outra pessoa, e depois fiquei sabendo que ele se hospedou em outra cidade. Além de contar essa história agora, eu realmente tento deixar essa experiência no passado. Meu nome é Margarida, tenho 30 anos e escuto vocês todos os dias. Foi minha irmã quem me convenceu a enviar esta história. Durante muito tempo, nós 2 achamos que o que aconteceu naquele dia tinha sido apenas imaginação de crianças. Mas, recentemente, voltamos a falar sobre isso e percebemos que lembramos exatamente da mesma coisa. Isso aconteceu quando éramos pequenas. Naquela época, um primo nosso chamado Alexandre faleceu. Ele era alguns anos mais velho do que nós. Não éramos muito próximas dele, porque nossas famílias não conviviam tanto, mas ainda assim, a morte dele foi um golpe muito forte para todos. Perder uma criança na família é algo que muda completamente o ambiente de qualquer casa. Nós estávamos tristes, mas mais do que isso, o que eu mais lembro é da sensação de ver a dor dos adultos. Ver nossos pais, nossos tios, meus avós sofrendo. Isso era o que mais nos impressionava. O enterro aconteceu no dia seguinte à notícia. Lembro que o cemitério estava muito cheio. Muita gente foi se despedir do Alexandre e apoiar a família. Os adultos estavam concentrados no caixão, no padre e nas orações. E minha irmã e eu, que éramos bem pequenas na época, acabamos nos afastando um pouco.
Não estávamos exatamente brincando, mas caminhávamos entre os túmulos, olhando ao redor. Nessa idade, a gente não entende completamente o que está acontecendo. Às vezes, a forma de lidar com isso é se distrair um pouco. Foi então que eu vi a menina. Ela estava entre dois túmulos pequenos, olhando para mim. Parecia ter a minha idade, talvez 1 ou 2 anos mais velha. Tinha o cabelo escuro e estava completamente parada, me olhando com curiosidade. Era como se quisesse dizer algo, mas não tivesse coragem. Depois levantou a mão e fez um gesto. Aquele gesto típico de criança chamando outra para brincar. Eu a observei por alguns segundos. Não achei nada estranho. Havia muitos familiares no cemitério naquele dia, e imaginei que ela fosse apenas mais uma criança ali com sua família. Então comecei a caminhar em direção a ela. Minha irmã vinha um pouco mais atrás. A menina se virou e começou a andar entre os túmulos. Eu a segui. Ela não corria, apenas caminhava devagar entre as lápides, olhando para trás de vez em quando, como se quisesse ter certeza de que eu ainda estava ali. Acabamos chegando a um canto do cemitério, onde havia um túmulo grande, daqueles com esculturas de anjos em cima. Era antigo, bem maior que os outros e se destacava bastante. A menina voltou a me olhar e fez outro gesto. Dessa vez parecia que queria que eu me escondesse ali com ela. Ela se agachou um pouco e apontou para a parte de trás do túmulo, como se estivesse me convidando a ir para lá. Eu dei a volta pelo túmulo, mas quando cheguei ao outro lado, a menina não estava mais lá. Olhei para os dois lados, achando que ela tivesse se escondido em algum lugar entre os túmulos próximos, mas não havia ninguém. Eu ia continuar procurando quando alguém segurou meu braço. Era minha irmã. Ela disse que devíamos voltar para perto dos nossos pais, pois não podíamos nos afastar tanto. Eu disse que estava brincando com uma menina que estava por ali, mas minha irmã insistiu. Então voltamos para onde a família estava. Quando chegamos, contei para minha mãe que havia uma menina brincando perto de um túmulo grande com anjos. Minha mãe, que já estava muito abalada com tudo o que estava acontecendo, ficou preocupada ao perceber que tínhamos nos afastado. Então, decidiu nos acompanhar até o lugar onde eu disse que estávamos. Caminhamos novamente até aquele canto do cemitério. Quando chegamos atrás do túmulo grande, minha mãe parou. Ali havia um monte de terra fresca, coberta de flores. Era uma sepultura recente. Dava para ver que o enterro tinha sido naquele mesmo dia, ou no máximo, no dia anterior. Ainda não havia lápide, apenas uma pequena placa de madeira fincada na terra. Minha mãe se aproximou para ler. Lembro perfeitamente da expressão dela mudando ao ver o nome. Era o nome de uma menina e logo abaixo estava a idade. A mesma idade que eu tinha naquela época. Minha mãe ficou olhando a placa por alguns segundos e depois disse que provavelmente eu tinha visto aquela sepultura antes e que minha imaginação tinha completado o resto. Afinal, estávamos em um cemitério e aquele dia estava carregado de emoções. Então voltamos para junto da família. Com o tempo eu também acabei acreditando nisso. Que tinha imaginado tudo. Que tinha visto a sepultura e minha mente criou o restante. Mas no caminho de volta para casa, dentro do carro, minha irmã me disse algo que nunca esqueci. Ela me perguntou: "A menina te chamou para brincar?" Eu disse que sim. Então ela ficou parada e disse algo que me arrepiou completamente. Disse que eu não tinha imaginado. Que ela também tinha visto a menina e que foi por isso que me seguiu. Mas que a menina não estava me chamando para brincar. Ela estava apontando para a própria sepultura, como se quisesse que eu fosse até ela. E quando minha irmã se aproximou mais, percebeu algo que eu não tinha notado naquele momento. A pele da menina era acinzentada como a de alguém que já estava morto.